Você não vai ver nunca Deus trabalhando. Você só vai ver depois que Ele já fez. Glória a Deus. Vou deixar aqui um versículo para nós, no livro de Abacuque. Glória a Deus. Capítulo 2. Glória a Deus, já está ali, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tradução. Diz assim, ó: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver Deus, o Senhor, que me dirá a resposta, e receberei os meus questionamentos. Aí a resposta de Deus. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Portanto, essa visão se cumprirá no tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde, confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Amém? Irmãos, eu estava meditando sobre uma coisa essa semana, esses dias, e muitas das vezes a gente entra aqui, ou a semana vai correndo, o mês vai correndo, e a gente vai esquecendo da grandeza do Deus que a gente serve. O tempo vai passando, irmão, e Deus ele não muda. Foi falado aqui, Deus ele não muda. Ele permanece para sempre. Ele é um Deus que fez a promessa e a promessa ela vai se cumprir. Aí eu estava vendo um testemunho de um casal que a mulher estava grávida de 8 meses. E aí ela passou mal e foi para o hospital, chegou lá no hospital, o neném estava sem batimentos cardíacos. E aí foi levado às pressas para cesariana, e aí tiraram a criança, só que a criança não sobreviveu. A criança, ela foi decretado o óbito daquela criança. E aí, só que antes de ser decretado o óbito, os pais se colocaram em oração, porque até então a criança ela tinha ido para a UTI. Só que os médicos falaram: olha, não tem mais jeito, já era, não tem batimentos cardíacos, não tem mais como fazer nada. Só que os pais, eles se colocaram em oração, irmão, e começaram a profetizar sobre a criança. Irmãos, o testemunho termina assim: essa criança ela sobreviveu, essa criança ela está bem. Só que o que eu quero trazer para nós essa manhã, juntamente com o texto, é que se Deus ele tivesse levado esse menino, talvez a gente ia ter falado: Deus ele é mau, porque os pais estavam orando e Deus não mudou a situação. Como foi aquela morte daquelas crianças, aqui pertinho, aqui no Caema, irmão. Eu não sei se tocou você, mas me tocou demais. Porque eram 2 crianças que estavam brincando e ali foram ceifadas a sua vida. E a gente deve passar pela nossa cabeça: Deus é mau, porque Deus não, talvez travou o freio daquele carro. Talvez Deus ele poderia ter feito alguma coisa ali para ter travado. E aí a gente pensa que Deus ele é mau, irmão, mas Deus ele não é mau. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E ele tem um controle tanto na mão, irmão, para o bem e para o mal. E Deus ele sempre diz mais não do que sim, você acredita nisso? Deus ele sempre vai falar sempre mais não para a gente do que sim. E aonde que eu quero chegar, irmão? Eu quero chegar que Deus ele falou aqui para o Abacuque que ele ia cumprir a promessa. Só que enquanto a promessa não cumpre, o que eu faço, irmão? Enquanto a promessa ela não vem, porque você está cheio de promessa aí, irmão. Tenho certeza que tem uma promessa sobre que está repousando sobre a sua vida. Tenho certeza disso, irmão. Só que o que eu vou fazer com essa promessa, irmão? O que eu vou fazer com aquilo que Deus falou para mim fazer? Irmão, continue aguardando ainda que a promessa não chegou na sua vida. Porque, irmão, é tão frustrante, irmão. Deus ele permanece o mesmo, só que ele está aguardando eu fazer alguma coisa.
Ele sempre está aguardando, irmão. Muitos milagres aconteceram porque as pessoas foram até Jesus. Eles não esperaram Jesus bater lá na porta, seu milagre chegou, não. Eles foram até Jesus. Aquela mulher que padecia 12 anos no fluxo de sangue, irmão, a palavra fala que ela estava aflita, cansada. Os médicos já tinham decretado que não tinha mais jeito. O Marcos disse que ela gastou todo o seu dinheiro, irmão. Só que ela ouviu falar de Jesus. O cego Bartimeu, irmão, quando ele ouviu, a Bíblia fala que ele não enxergava, mas quando ele ouviu a multidão, ele falou, cara, é Jesus. E aí o clamor daquele cego era: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmão, podia ser qualquer multidão, qualquer. Você entra no texto comigo? Podia ser qualquer multidão, podia ser qualquer rebuliço. Mas o cego, quando ele viu aquela multidão, ele falou: cara, eu não posso perder essa oportunidade, irmão. Sabe, essa oportunidade que a gente está vivendo, sabe? Um país a qual eu posso pregar o evangelho. Um país a qual eu posso pregar para o meu amigo. Um país a qual eu posso ir para o outro lado da rua, irmão, e proclamar que Jesus é o rei. Irmão, e eu fico calado. Eu fico desanimado. Eu fico triste. Eu fico esperando, mas Deus, ele me esqueceu. Não, não esqueceu não, irmão, de você, não esqueceu não. Ele sabe quem você é. Só que precisa dar um passo, irmão. E aí, só para finalizar o que Deus colocou no meu coração. Esses pais, eles profetizaram na vida desse menino. Ainda que ele morresse, mas eles falaram: olha, é nosso filho. Nós acreditamos que Deus pode fazer um milagre, mas se Ele não fizer, Ele é nosso filho. Irmão, pega esse problema aí, pega essa inconstância aí de você, profetiza sobre ela. Se é fraqueza de oração, irmão, fala: a minha vida de oração vai ser uma bênção. Até quando eu não tiver vontade de orar, eu vou orar, porque eu sei quem é Deus. Irmão, pega esse problema aí, esse negócio seu que você fala: cara, eu já tentei fazer, eu já tentei. Profetiza sobre esse negócio aí, irmão. Você é boca de Deus na terra. Você carrega algo que é muito maior do que você. Mas não fica quieto, irmão. Não fica quieto. Não abaixa a guarda não, irmão. O Efésios 6 falou: revestivos de toda a armadura de Deus. Não abaixa a guarda, irmão. O inferno quer que a gente para. Você já percebeu? O inferno sempre vai lutar contra mim na sua vida. Ele não vai parar de lutar. Mas o que eu vou fazer enquanto ele está lutando? O que nós iremos fazer, irmão, para reverter isso, irmão? Tá aumentando a luta? Dobra a oração. Eu estou fraco na fé, eu vou para a oração, eu vou para a leitura da palavra e Deus vai me encher, irmão. A palavra de Deus, ela tem poder de mudar a história, a circunstância. Eu quero sobre essa palavra, irmão, orar com você. Eu não sei se você vai ficar em pé, se você vai ficar sentado, mas eu quero orar com você. E você profetiza sobre isso aí, irmão. Profetiza: tá seco. Irmão, a Bíblia diz que o profeta foi colocado no meio de ossos sequíssimos. Impossibilidade total. E Deus ainda falou para o profeta: profetiza. Irmão, é impossibilidade, talvez está difícil, está secando. Você tem o poder de profetizar sobre essa situação e mudar quadros, irmão. Mudar sentenças. Irmão, não tinha batimento cardíaco, não tinha, era decretada a morte, mas os pais falaram: nós não aceitamos essa morte, e profetizaram sobre isso, e um menino nasceu. Aleluias. Deus e Pai, a tua igreja está aqui, Senhor. A gente é pequeno, a gente é falho, a gente é mau, mas o Senhor conhece a nossa estrutura humana, Senhor. E a tua igreja, Senhor, ela aprendeu que nós temos profetas aqui, Senhor. E se nós profetizamos, ou se nós profetizarmos, coisas grandes vão acontecer. Pai, eu quero profetizar sobre uma sequidão que muitas das vezes, Pai, nós vivemos. Nós saímos de um culto, Senhor, cheio da tua presença e da tua glória. Só que quando é domingo à tarde, Senhor, tudo aquilo que foi falado no domingo de manhã, muitas das vezes é passado desapercebido, Senhor. Os nossos afazeres, os nossos trabalhos, Senhor. Mas eu quero profetizar, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, uma sede e uma fome da tua vontade. Deus, que nós possamos entrar por essas portas aqui, Senhor, já chorando.
Que nós possamos entrar por essas portas já, Senhor, ajoelhados. Isso não é promessa, isso não é se martirizar, não. É falar para que o Senhor é o nosso Deus. Meu Deus, eu quero profetizar sobre a tua igreja, Senhor, fome e sede do Senhor. Começando pela minha vida, Senhor. Senhor, que nós possamos, meu Pai, cada dia chegar aqui, Senhor, te adorando já. E o nosso problema, ele vai continuar muitas das vezes, mas nós iremos confiar que o Senhor vai fazer. O Senhor respondeu a Abacuque e falou: essa promessa, ela pode até tardar. O que eu te falei, Abacuque, pode até demorar, mas certamente ela se cumprirá no tempo oportuno. Então, Pai, eu quero profetizar. É causa na justiça, nós profetizamos que vai sair. Talvez é um exame que está demorando para sair, a ligação vai tocar, a porta de emprego vai abrir. Aleluia. O Senhor vai fazer grandes coisas, porque nós oramos a um Deus que é todo poderoso. Não é um poder pequeno, é o poder que criou os céus e a terra. E nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui somente para te adorar, Senhor. Nós não sabemos, talvez a situação não mude, talvez a situação ela continue a mesma, mas é porque nós entendemos quem é o Senhor. E não importa, a minha alegria, ela não vai vir do meu dinheiro, a minha alegria não vai vir da minha família, a minha alegria não vai vir dos meus planos bem-sucedidos, a minha alegria vai vir do Senhor. Ela vem do Senhor, ela está no Senhor, ela está pautada no Senhor, e por isso eu sou alegre, por isso eu sou feliz. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja. Que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus. Irmã Nenes, está com oportunidade.